Iniciamos agora o 30 a 3, um novo espaço informativo do JE Editors by Jornal Económico. No final de cada mês, aqui estaremos com temas renovados e de grande atualidade, sempre num espaço diferente do Grupo Olivier. Comigo estará sempre presente o Dr. Pedro Gouveia Alves, Presidente do Conselho de Administração do Montepio Crédito, e hoje vamos falar sobre liderança e convidá-los para o efeito o engenheiro António Bernardo, Senior Partner da consultora Roland Berger em Portugal, Brasil, México e Angola. Um líder com um percurso bem afinado nos últimos 20 anos, pois sob a sua liderança, a Roland Berger tornou-se um dos players mais importantes em vários países. António Bernardo, qual o segredo, ou melhor, hoje já não há segredos, qual a sua receita para este sucesso? Olha, eu acho que é uma experiência que tem que ser de reinvenção contínua. Ao longo destes 30 anos que eu tenho gerido a Roland Berger em vários países, também na Europa, eu confrontei-me com mudanças muito importantes e talvez a mais importante seja esta mudança de geração aliada a uma mudança tecnológica. E nós hoje falamos em millennials, eu não gosto muito de falar em millennials, mas é verdade que há uma geração entre os 35 e os 25 ou os 23. É uma realidade. Que é uma geração que tem valores diferentes. E nós trabalhamos com gente muito jovem na Roland Berger. E então temos uma necessidade constante de nos reinventarmos e reinventar a liderança. Ou seja, hoje não se pode dizer que haja só um estilo de liderança, eu chamaria mais uma liderança policêntrica, porque eu acho que um líder tem que ser visionário, um líder tem que ser um role model, tem que dar o exemplo, um líder tem que ser um coach, um indivíduo que treina, e um líder tem que ser também um indivíduo que mostre conteúdo, conhecimento. Hoje esta nova geração não está disponível para ser liderada por pessoas, por generalistas. Na realidade, eles querem pessoas que possam aportar conteúdo, que possam ser coaches, que os impressionem. Então isso obriga-nos a nos reinventarmos continuamente. O Pedro Alves já escreveu em tempos que líder é o que vibra com o crescimento das pessoas, com a sua satisfação e com a sua felicidade. Jorge, muito obrigado em primeiro lugar pela oportunidade de nos associarmos a esta iniciativa do Jornal Económico e é um prazer estar aqui com o engenheiro António Bernardo, que tenho o prazer de conhecer há cerca de 20 anos, faz 20 anos precisamente. Exatamente. E portanto temos partilhado muito, não só os temas relacionados com projetos para as organizações que lideramos, mas também a sua visão sobre aquilo que é a liderança, não apenas nas organizações, mas também nos próprios projetos que as organizações desenvolvem. Isso tem sido, efetivamente, algo que tem feito a diferença e que, de certa forma, eu puxo também para aquilo que acaba de questionar e que tem a ver com o facto dos líderes hoje serem atores que vibram com aquilo que é o sucesso das suas equipas. Isso é fundamental na gestão de projetos. Hoje, ainda por cima, enfim, recentemente, hoje até, se nós recorrermos à atualidade, estamos a bater recordes de valores mínimos de taxa de desemprego. Foram hoje publicados por INE valores mínimos de taxa de desemprego. Isto quer dizer que as organizações hoje têm que fazer muito mais para reter e captar talentos. E se nós não oferecermos às pessoas que trabalham connosco, nos projetos, dentro das organizações, essa perspectiva de se poderem identificar com aquilo que são os objetivos dos projetos e das organizações, de se poderem identificar com aquilo que são os fins das próprias organizações, naturalmente nós vamos ter maior dificuldade em reter esses mesmos talentos. Portanto, naturalmente que nós temos que vibrar com aquilo que será o sucesso das nossas próprias equipas na prossecução dos objetivos dos respectivos projetos onde estão a trabalhar. Em 1998, o presidente do grupo, Roland Berger,
foi convidado para Ministro da Economia alemã. Exato. E ele recusou, precisamente para se dedicar exclusivamente à sua organização. Isso já se passou consigo também em Portugal? Também já se passou, mas eu achava que não era o momento, eu achava que podia contribuir para a economia e para a sociedade de uma forma diferente. Eu acho e respeito muito o papel de membro do governo, acho que é muito importante, acho que precisamos de pessoas com grande capacidade para nos ajudarem a gerir o país, mas eu acho que há outras maneiras de poder contribuir para a sociedade. E eu optei por esta maneira de ajudar as organizações, sejam elas empresas, sejam organizações sem fins lucrativos, a melhorar a sua eficiência e a sua eficácia. E, portanto, espero continuar assim durante algum tempo, porque há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é nós termos paixão por aquilo que fazemos. E a determinada altura, eu acho que isso é realmente o driver principal. Se nós gostarmos do que fazemos, eu acho que fazemos melhor e fazemos com mais vontade. Mas deixe-me aqui concordar totalmente com aquilo que o Pedro dizia, na realidade, e isto liga-se com a paixão. Que e a felicidade das pessoas. A felicidade e o ter objetivos muito concretos. Os valores nos últimos 20 anos mudaram muito, especialmente destas gerações mais jovens. Quando eu comecei a trabalhar, nós só pensávamos em carreira, crescimento, ser promovidos, e estávamos dispostos a trabalhar 16, 17 horas por dia, 7 dias por semana. Eu pertenço a essa geração. Quando eu iniciei, era assim. Hoje, e estou a falar de pessoas que estão na Europa, que estão na América Latina, que estão na China, os meus colegas, hoje isso mudou. Hoje as pessoas estão mais interessadas no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Só carreira hoje não é suficiente. E as pessoas hoje também estão preparadas para mudar de emprego e mudar rapidamente. E as pessoas, nomeadamente as melhor preparadas, não têm medo disso, não é? Então, essa retenção que o Pedro falava, hoje é um desafio para as nossas empresas. E como é que explica que essa nova geração muda de emprego, é fácil, e os líderes não? Por exemplo, no vosso caso, já praticamente há 20 anos cada um que está... Eu há 30. Mas os nossos casos não são bons exemplos. Eu acho que é paixão. É paixão. Mas deixe-me já agora referir o seguinte, e fazendo aqui vamos lá ver, talvez percorrendo aqui algumas das etapas daquilo que tem sido o fenómeno da liderança nas organizações. Nós, se seguirmos esta lógica de falarmos sobre os diversos segmentos, as diversas gerações, nós encontramos ali no pós-Segunda Guerra Mundial um boom de profissionais, de pessoas nas nossas sociedades, os chamados baby boomers, não é? Que vivem num contexto de grande austeridade. Há uma educação austera, mesmo de pais para filhos, momentos difíceis, momentos de grandes desafios colocados à sociedade e, portanto, nós não podemos descurar este contexto de desenvolvimento destas pessoas na sociedade com aquilo que depois é a sua relação nas organizações. E o que nós vemos em primeira instância é uma organização liderada de forma austera, com uma transmissão de conhecimento em que o líder é o centro do conhecimento e a sua equipa é a receptora desse mesmo conhecimento e dessas mesmas orientações. Hoje não é nada assim. Hoje, um bom líder tem que ser capaz de, a cada momento, aprender com a sua equipa. Aprender aquilo que de melhor a sua equipa lhe pode dar, lhe pode transmitir, de modo a que eu próprio, enquanto líder de uma organização, de um conjunto de pessoas, tenha a possibilidade de refocar os próprios objetivos da organização. Porque a pior coisa que nós podemos ter é uma organização em que as pessoas não se revêem nos seus objetivos. E, portanto, digamos que o foco participativo da definição dos objetivos da organização é fundamental, de modo a que as nossas equipas se possam rever na organização para a qual trabalham e para a qual colaboram todos os dias. Eu diria hoje que, e se calhar puxando aqui digamos que um clichê,
Hoje as equipas têm um pouco aquela postura do "we don't care about what you know, we want to know if you care". Ou seja, de que forma é que o nosso líder está disponível para participar no cuidado do desenvolvimento das próprias pessoas que trabalham com ele. A autoridade é uma palavra banida. Não, eu acho que a autoridade tem que ser vista de uma forma diferente. É talvez a autoridade pelo exemplo. Eu acho que, embora haja esta mudança de valores importantes, eu acho que há valores que não mudaram. Por exemplo, a capacidade de decisão. O líder tem que decidir e na realidade, pode ouvir as pessoas, mas tem que tomar decisões. Um bom líder tem que tomar decisões. Agora, a questão, como diz o Pedro, é muito diferente. Por exemplo, eu tenho hoje jovens de 25, 30 anos que me dizem, mas olha, explique-me lá qual é a missão da empresa e como é que a empresa vê a questão da sustentabilidade ambiental, social, para saber se eu quero ficar. Ou seja, isto era impensável há 20 anos, não é? Ou as pessoas dizem, olha, eu quero agora, um jovem brasileiro, um consultor muito inteligente, que diz assim, olha, eu fui admitido em Harvard para fazer o MBA, isto foi há um mês, e pedi para esperarem um ano para entrar, porque eu vou para a África trabalhar com uma experiência para trabalhar em organizações sem fins lucrativos. E a nossa organização tem que estar preparada para esperar por esse indivíduo, para lhe dar um ano de sabático e mais 2 anos de MBA. Portanto, mudou muito, ou seja, não é só a carreira, é um conjunto de questões que as pessoas têm interesse em saber. Olha, eu quero saber se me identifico com os seus valores. Eu estou a recrutar uma pessoa e quase passa a ser eu o entrevistado, ou seja, passo de entrevistador a entrevistado, e que me dizem, não, mas o que é que você pensa sobre isto? E como é que você acha a questão da diversidade? E porquê é que a empresa tem poucas senhoras? E o que é que você vai fazer para aumentar o número de senhoras? Portanto, isto é uma nova capacidade de liderar, é viver com esta incerteza, com pessoas que mudam de emprego a cada ano e meio, com pessoas que têm uma visão completamente global. Hoje estão em Portugal, por exemplo, aqui os meus colaboradores em Portugal estão sempre a identificar oportunidades. Olha, e se eu fosse um ano para a China, para Xangai, para a Roland Berger em Xangai, e depois no ano seguinte, se calhar vou para São Paulo. Portanto, e esta capacidade de liderar esta mudança é muito diferente. Isso não vos atormenta, enquanto líderes, esta mudança constante das equipas? Cria-nos realmente grandes desafios, mas não há outra forma. Por isso eu dizia que nos temos que reinventar. Tem que estar sempre acordados. Para estar sempre e pertencer ao meio, não é? Ou seja, ter a capacidade de dialogar, ter a capacidade de entender. Agora, sempre com uma ideia muito clara onde queremos ir e não abdicar das decisões, não é? Nós temos, o líder tem que decidir e não abdicar dessas decisões e não abdicar de um conjunto de valores que esses não mudam. O valor da honestidade, da ética, esses não podem mudar. Agora, tudo o resto muda. E sente diferenças na experiência que tem internacional, pelo menos dos 4 países que lidera? Olha, eu não sinto diferença, sabe? Na realidade, embora eu acho continentes diferentes. Continentes diferentes, estádios de desenvolvimento diferentes, mas eu vejo que é claramente uma globalização, nomeadamente desta geração mais jovem, entre os 25 e os 40, que tem, independentemente da nacionalidade, que pensam e se comportam de maneiras muito semelhantes. Porque têm acesso à mesma informação, consomem o mesmo tipo de eventos culturais, portanto não há uma grande diferença. Eu acho que isto é realmente uma tendência completamente global. Isto é, a informação já não é o privilégio de alguns. Não. A informação chega em simultâneo a todos. Não de todo. Hoje a informação está muito mais democratizada e muito mais acessível globalmente. Há aqui alguns aspectos que eu na sequência do que o António acabou de referir, desde logo posso salientar e todos se vão recordar daquilo que é o efeito Erasmus
nas sociedades desenvolvidas, na sociedade portuguesa. Então, isso é notório quando um estudante ou quando um jovem chega ao mercado de trabalho, já traz alguma experiência profissional. Isto não acontecia nas gerações anteriores. E isso hoje é absolutamente incontornável. O acesso à informação de forma prática, de forma direta, de forma vivida, com outros que se tornam colegas de profissão ou que se tornam amigos a nível global, o acesso à informação e a partilha a nível global hoje são realidades incontornáveis e que são extraordinariamente importantes para as nossas organizações. Há pouco os exemplos que o António estava a referir relativamente à possibilidade, à mobilidade da sua própria equipa no seio da sua organização, a possibilidade de alguém poder ter uma experiência na China, ou no Brasil, ou no México, ou em Angola, ou em Portugal. Isso, enfim, enriquece e muito. Só traz benefícios para as organizações. A própria organização, torna-a inclusive mais eficiente, torna-a mais conhecedora das realidades a nível global e com a possibilidade de transpor as melhores práticas de outros mercados para o mercado onde a equipa está residente. Claro. Deixa-me dar-lhe aqui uma mensagem que eu acho que é muito importante, que é os portugueses em geral adequam-se muito bem e adaptam-se muito bem a este processo de mudança. Eu recruto aqui jovens quadros portugueses e coloco-os em qualquer parte do mundo e eles são, em geral, dos melhores. Eles têm uma grande capacidade de adaptação, têm uma grande capacidade, têm uma grande resiliência e devo dizer que esse é, se calhar, um fator de vantagem comparativa do nosso país. Nós somos sempre críticos em relação ao nosso país, mas eu acho que nós, em termos de recursos humanos, temos claramente vantagens comparativas em Portugal. Isso não seria já uma característica mesmo antes do digital? Eu acho que é uma característica. Os portugueses integravam-se, claro, eram colonos e não colonizadores? Claro, exatamente. É uma característica antes do digital, mas é uma característica que com o digital se veio a valorizar, é verdade. O António é comendador desde 2006. As suas equipas sabem disso? Fazem referência a essas coisas? Olha, eu sou eu sou low profile, portanto não comunico muito esse aspecto. Devo dizer que tive muito prazer nisso, que foi um reconhecimento que tive de contribuição para a economia, mas eu realmente não uso muito essa condecoração como fator. Eu tento essencialmente, e tenho agora uma experiência muito interessante, eu estou a fazer atualmente 2 projetos no México, e tenho equipas que são de 3 nacionalidades, são portugueses, brasileiros e são italianos. E eu acho que a forma de eu poder comunicar os meus valores, a forma como eu estou a fazer, é trabalhar com eles. Estamos todos no mesmo hotel, somos uma equipa grande, vamos jantar em conjunto, fazemos reuniões em conjunto, discutimos qualquer tema em conjunto, vamos fazer jogging em conjunto. Eu acho que isso são formas de comunicar os valores, de dizer, sou líder, mas não preciso de autoridade. Essa autoridade é uma autoridade que vem natural, é uma autoridade até talvez mais intelectual do que outra, mas partilho convosco o dia-a-dia. Isso eu acho que eles gostam, eles sentem, sentir a proximidade. Essa é outra coisa que eu acho muito importante nesta nova geração. Eles têm que sentir a proximidade, por exemplo, todos nos tratamos por tu. O sentir essa proximidade é muito importante. E quase que aposto que ninguém usa gravata, não é? E poucos usam gravata. Bom, a não ser o líder que gosta de usar gravata. Nós ponderámos antes do programa começar se poderíamos ou não poderíamos a gravata. Cada vez que logo estas evidências físicas também, enfim, é talho de foice, mas estas evidências físicas são também muito importantes hoje, claro, para a estrutura das pessoas que nós gerimos, claro, e, portanto, muitas vezes são sinais importantes sobre se estamos ou não na organização certa para desenvolver as nossas carreiras. Lidera quantas pessoas, António? Olha, eu lidero de uma forma direta cerca de 300 pessoas. Mas são muito mais... Não, a Holmberg são muito mais, não é? Agora, estas pessoas são pessoas muito especiais, porque têm um escalão etário relativamente jovem,
Portanto, eu diria que a maioria andará entre os 25 e os 40. São pessoas, em geral, muito inteligentes, muito bem preparadas, são pessoas muito demanding, são pessoas muito difíceis são pessoas que acham que são muito boas. O recrutamento é apertado. O recrutamento é muito apertado, são grandes egos. E sou sincero, eu acho que gerir uma empresa deste género de serviços com este tipo de personalidades é difícil, é um desafio que eu tenho todos os dias, porque são pessoas que acham que não há limites, que podem chegar a qualquer lado, que são os melhores e portanto isso coloca-nos desafios muito importantes, muitas vezes ter que dizer não é bem assim, cuidado. Há uma questão que eu por acaso gosto de dizer, que é o seguinte: quando nós vamos recrutar a Harvard ou Stanford ou MIT, o que seja, em geral as pessoas que vêm depois destes MBAs vêm muito self-confident, demasiado. E o que nós fazemos é, no primeiro ano, nós fazemos estes programas de humildade e colocamos estas pessoas, as mais arrogantes, nas funções mais humildes, para que elas se adaptem à realidade. Até porque deixa acrescentar o seguinte, porque vão haver uma empresa de consultoria de estratégia de gestão, naturalmente, que tem responsabilidades na liderança de projetos nos seus próprios clientes. E, portanto, este tema de trabalhar destas características dos respectivos consultores são fundamentais depois para o sucesso dos projetos nas organizações para as quais trabalho. Eu digo isto por experiência própria, porque já tive a oportunidade de trabalhar com a Roland Berger, direta e indiretamente, com equipas da Roland Berger, e, portanto, isto sente-se no desenvolvimento do trabalho da própria organização que vocês servem, e não é despiciando a capacidade de liderança que os consultores têm de ter nesses mesmos projetos nos clientes para os quais estão a trabalhar. E vieram quebrar um bocadinho aquela tendência e influência anglo-saxónica. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu tenho que lhe dizer que a cultura e os valores alemães, que não são fáceis, levam algum tempo a internalizar, mas ao fim de 30 anos eu devo dizer que acho que são valores muito interessantes, porque são valores de persistência, humildade, o fazer as coisas, o implementar, não ficar só nos aspectos conceptuais. Aliás, as experiências que temos tido os dois têm sido muito interessantes, porque vai-se implementar, vai-se chegar a resultados, não se fica só num PowerPoint. E para isso temos que preparar as pessoas, temos que liderar as pessoas, porque é mais fácil ficar só no aspecto conceptual, no aspecto numérico, e não depois ir à própria implementação e à obtenção dos resultados. Isso é um trabalho muito importante que se pode fazer com uma liderança específica. Isto é um bom exemplo, porque há relativamente poucos anos, mas há alguns anos já, falava-se muito em Portugal, quando se falava da juventude, falava-se da geração rasca. Exato. O que estão a dizer é precisamente a contrariar essa Completamente. Eu devo lhe dizer que a minha experiência em vários continentes e vários países mostra que os portugueses são muito bons. Eu diria que o nosso problema não é um problema de valores individuais. Eu acho que temos os melhores, e veja claro, os exemplos que nós temos de líderes portugueses aí pelo mundo. Agora, eu acho que é mais um problema, e por exemplo, quando comparamos com uma cultura alemã, não é? Eu acho que nós, a nível individual, somos tão bons ou melhores. Eu acho que o nosso problema, por vezes, é o problema da organização coletiva. Mas a nível individual nós temos indivíduos extraordinários. Isso tem um pouco a ver com a falta de liderança. As FIAs ainda necessitam de coaching? Ainda necessitam de coaching. Aliás, eu acho que todos necessitamos de coaching sempre, mas eu acho que é claramente isso. Um problema português. E precisam também muito de ter aquela abordagem de humildade intelectual e até honestidade intelectual, no sentido de se poderem atualizar. Não é fácil encontrarmos nas organizações chefias e mesmo pessoas que têm responsabilidade de liderança com predisposição para voltar à escola, para aprender, para se autoformarem, para procurarem melhorar a sua capacidade e o seu conhecimento. Aos chamados resistentes, resistem a tudo isso. Não é? E sair da zona de conforto. Exatamente. Eu acho que é muito importante sair da zona de conforto. Por exemplo, o Pedro já há quase há 20 anos também lidera projetos pelo bom exemplo. Não é?
Não, vamos lá ver, a liderança, eu tenho tido a felicidade de poder ter desenvolvido projetos e ter liderado equipas há 20 anos no mesmo grupo. Não é fácil nós encontrarmos no mercado alguém que tenha tido esta possibilidade. E na realidade, a minha experiência passa muito pelo seguinte, eu acho que isso é meio caminho andado para facilitar depois todo o trabalho de liderança de equipas. As equipas, e isso pode ser constatado até em projetos muito recentes que nós temos vindo a desenvolver com as nossas equipas, as equipas têm que se sentir participadas desde o princípio nos projetos que desenvolvem. E muitas vezes por pluridisciplinariedade. Muitas vezes temos um pouco aquela tendência de arrumar os projetos em caixas e encontrar os respectivos responsáveis por cada um dos projetos consoante as suas competências das áreas que lideram. Hoje, o desafio que se coloca às organizações no desenvolvimento de projetos e na capacitação das organizações de competirem, de serem mais competitivas no mercado, passa muito por essa multidisciplinaridade logo no início de cada um dos projetos, a possibilidade de ir buscar pessoas de áreas diferentes para conseguirem aportar valor ao projeto desde o início, o que torna depois as coisas muito mais fáceis em termos do desenvolvimento dos próprios projetos, quando se colocam as questões respectivas de cada uma das áreas, da área jurídica, da área de marketing, das áreas de compliance, que hoje são muito importantes nas organizações. Se nós tivermos essa capacidade de reunir todas essas competências no início, tornamos as coisas muito mais fáceis. Nós estamos quase a terminar esta conversa muito interessante. Só lhe pedi ao António Bernardo um conselho para a juventude portuguesa. Olha, eu acho que é muito importante o continuar a aprofundar esta globalização, ou seja, olhar para o mercado como é o mercado mundial, estar disponível para ter experiências internacionais, para ter experiências multifuncionais, portanto, poder ao longo da vida fazer vários tipos de funções e, sobretudo, ter muito claro uma estratégia de médio e longo prazo. Não se deixar influenciar por objetivos meramente de curto prazo. Nós sabemos que o longo prazo é um conjunto de ações de curto prazo, mas eu acho que é muito importante a pessoa pensar e muitas vezes tem que decidir, não vou para esta opção, embora a remuneração possa ser mais importante, mas vou para outra que a remuneração é menos relevante, mas vai-me levar ao objetivo, vou atingir o objetivo que eu quero. Portanto, esse balanço entre o curto prazo e o médio e longo prazo eu acho que é muito importante. A ambos, António Bernardo, Pedro Alves, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje ficamos por aqui, voltamos no final do próximo mês de agosto com mais um convidado para um tema interessante. Até lá, bom trabalho ou boas férias, conforme for o caso.